O Supremo Tribunal Federal assume uma posição central na cena política do país, seja ao determinar ao Senado que instale a CPI da pandemia ou ao julgar a decisão do ministro Edson Fachin de anular as condenações do ex-presidente Lula. O protagonismo do judiciário é o nosso assunto de hoje. Eu vou conversar com o cientista político Rogério Arantes, que é professor do Departamento de Ciência Política da USP. Professor, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Eu que agradeço o seu convite. Vamos lá. Professor, o STF é criticado por tomar decisões que avançam sobre os outros poderes. Essa é uma discussão que é retomada sempre, né? Volta e meia. Agora, com a decisão sobre mandar a instalação da CPI, né? Esse assunto, com razão ou sem razão, ele foi novamente levantado. Como é que o senhor avalia essa crítica? A crítica da intervenção do Supremo na vida política do país. Bom, de fato, como você bem apontou, isso é uma coisa quase diária, né? Todos os dias a gente acorda e basta abrir os jornais e provavelmente você vai encontrar uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal intervindo na vida política do país. Isso tem a ver, Vivian, com o nosso modelo constitucional de 1988, né? Que deixou mais de uma, digamos assim, deixou mais de uma porta aberta para a justiça intervir na política. Na verdade, nós construímos um sistema institucional em que a interação do judiciário com a política se dá em vários níveis, não só esse do Supremo, mais especificamente interferindo na vida parlamentar, mas em várias outras dimensões, se a gente bem observar, a gente vai ver sempre a presença de juízes, e muitas vezes provocados por promotores, membros do Ministério Público, resultando em interferência na vida política. Isso tem a ver com o desenho das nossas instituições, que foi elaborado em 1988. Então, nós podemos aprofundar isso, se for do seu interesse. Sim. A gente está falando de um protagonismo do judiciário, não é? E tem alguns conceitos que, quando a gente fala disso, eles surgem. Um deles é a judicialização da política. Não é? Então, eu queria que o senhor definisse um pouco rapidamente esses pontos para a gente entrar nos exemplos, enfim. A judicialização da política, o ativismo judicial, e, por fim, a politização do judiciário. Então, vamos começar com a judicialização da política. Isso vai virar uma aula desse jeito. E, professor, você sabe, você dá a palavra e faz uma pergunta... Não, mas aí eu queria pedir para o senhor pontuar sobre essas questões para a gente avançar e tentar entender o que acontece no nosso dia a dia com o que está ocupando aí a pauta. Mas vamos lá, por judicialização da política, a gente pode tomar uma definição assim, genérica, que é a intervenção da justiça sobre a vida política. Mas é claro que a expressão judicialização, ela carrega em si uma conotação negativa. Parece que tem algo errado, né? Ou com a política, que está sendo judicializada e não devia, ou com a intervenção da justiça sobre a política, que também não deveria estar ocorrendo. Então, eu acho que não estou equivocado se eu disser que o conceito de saída transmite um certo desconforto, né? Algo que não está no lugar. E eu acho que faz sentido isso, né? Faz sentido, inclusive, porque o seu primo irmão, que é o ativismo judicial, aí já é escancaradamente, né, juízes e promotores e agentes do sistema de justiça agindo mais do que eles deveriam estar fazendo à luz do papel constitucional que lhes cabe também de acordo com as leis. Mas veja, eu falei que o modelo de 88 foi o responsável por esse fenômeno no Brasil, porque, sem querer me alongar, nós temos três interfaces muito específicas entre a justiça e a política no Brasil, em que o poder judiciário, provocado, pode exercer controle sobre a política. Num nível superior,
macroconstitucional, quando o Congresso legisla, essa legislação aprovada pelo Congresso pode ser objeto de questionamento junto ao Poder Judiciário e ao Supremo Tribunal Federal em particular. A isso nós chamamos de controle constitucional das leis. Eu não sei se você sabe disso, mas nem todos os países adotam esse tipo de procedimento. E mesmo os que adotam, há diferentes modelos, uns mais agressivos, outros menos. E no caso brasileiro, eu posso dizer para você que é um dos modelos mais agressivos, no sentido de que nós temos uma Constituição muito ampla, muito detalhada, nós temos muitos atores legitimados a procurar o Supremo Tribunal Federal na forma de ação de inconstitucionalidade, talvez seja uma das listas mais generosas do mundo. Quem é que pode acionar o Supremo? Muita gente pode acionar o Supremo para derrubar a legislação aprovada, não só pelo Congresso, mas também pelas assembleias legislativas, mas também as medidas provisórias editadas pelo Poder Executivo. Ou seja, aquilo que é mais importante num país, que é a produção legal, legislativa, para, a partir dela, governar, realizar e implementar políticas públicas, etc., pode ser objeto de questionamento no Poder Judiciário. Então, o Brasil, nesse sentido, é um caso bastante singular. Num segundo nível, que eu mencionei há pouco, das políticas públicas, também o nosso desenho, a nossa Constituição e a maneira como a gente organizou os poderes permite que, sobretudo o Ministério Público, que é esse quase quarto poder da República, muito atuante, possa também se dirigir cotidianamente ao Poder Judiciário nos estados e no nível federal, questionando políticas públicas implementadas pelos governantes. Não é? Isso também é uma construção nossa, muito singular nossa. E aí, o que acontece, em termos de judicialização da política, é de judicialização das políticas públicas, das políticas governamentais. Então, veja o caso do combate à Covid-19, por exemplo. Né? Rapidamente, a questão foi judicializada. Né? E a todo momento a gente está assistindo os juízes embaixo e no Supremo Tribunal Federal sendo provocados a tomar decisões sobre a política pública mais relevante do país nesse momento, que é a política pública de combate à pandemia. E, para concluir a aula, num terceiro nível, então eu falei do nível constitucional, passando pelas políticas públicas e chegando até os políticos. Não há um político brasileiro sequer que, ao acordar de manhã, não pense duas vezes. Será que eu vou ser processado hoje ou não vou ser processado hoje? Então, nós temos também uma criação muito interessante de mecanismos e de hipóteses legais no Brasil que colocam a classe política diante dos tribunais o tempo todo. O tempo todo, hipóteses e ações concretas são desencadeadas contra os políticos, os administradores e os governantes que os levam às barras do tribunal, ou dos tribunais. Né? Então veja. Sim, são aspectos da judicialização. Só querendo dar um passo adiante, que eu acho que está muito claro, a sua aula é muito boa. Vamos lá. O ativismo judicial tem a ver com o judiciário criando as regras, ocupando o lugar do legislativo, seria isso? Então, aí é uma distinção importante, porque se a ação dos juízes, dos promotores, ela está enquadrada institucionalmente, ou seja, é o modelo institucional que estabeleceu que eles podem fazer o que eles estão fazendo, aí eu diria para você, a gente tem judicialização da política nesse caso, mas a gente não tem ativismo judicial nesse caso, porque eles estão atuando dentro dos limites institucionais que foram pré-estabelecidos e previstos. E eu diria mais, não porque eles inventaram esse modelo, quem inventou esse modelo foram os políticos, lá na Constituição de 88, foi uma decisão política que empoderou o Poder Judiciário, o Ministério Público e assim por diante para agirem na política, certo? Então, não é a judicialização da política não é necessariamente um caso de usurpação de poder. Na verdade, a hipótese mais
provável é de que foi uma delegação de poder da classe política para o sistema de justiça, para que o sistema de justiça desempenhasse esse papel. Você pode criticar isso, pode discordar, etc., mas a premissa tem que ficar clara, né? Foi a classe política que inventou esse modelo. Só a título de fazer mesmo a exemplificação, a CPI da pandemia, que foi determinada a instalação, se encaixa, então, nesse critério aí. O Supremo foi provocado para dizer se, constitucionalmente, tinha que instalar ou não tinha que instalar. Exatamente. Ou seja, e quem criou essa hipótese não foi o próprio Supremo. Quem criou essa hipótese, lá no desenho de 1988, foi a própria classe política, porque a preocupação naquela época era a seguinte: ninguém ali se considerava a força política majoritária do país capaz de controlar o seu futuro. E em situações de incerteza como essa, quando você está escrevendo uma Constituição, é muito comum que as forças políticas, então, avaliem do seguinte modo: bom, como eu não sei quem vai estar no poder lá na frente, é melhor eu criar uma série de mecanismos aqui que me permitam, se eu estiver na condição de minoria lá adiante, poder acionar um órgão, um poder político externo ao parlamento ou à presidência, para eu defender os meus interesses. Porque se eu tiver em minoria, a maioria pode passar por cima de mim e nada, tudo que a gente está escrevendo aqui na Constituição nesse momento vai ser em vão. Então, foi a própria classe política fragmentada em 88 que criou essas hipóteses e esses mecanismos que permitem a ela mesma, numa situação como essa da CPI da pandemia, em que você já tem um número de assinaturas suficientes para abrir o procedimento, mas o presidente da casa, que representa a maioria política, não quer permitir, você aciona um poder externo para que esse poder externo garanta o direito da minoria de fazer alguma coisa, que nesse caso é ter a CPI instalada e executar os trabalhos. Então, percebe que é um jogo muito interessante esse na relação entre os poderes, em que talvez seja mais do que judicialização, mas uma relação, um jogo político e também jurídico que foi idealizado para ser assim mesmo, para ser assim mesmo. Quer dizer, nesse sentido é legítimo, não é? Está acontecendo, é previsto, não é? É perfeitamente legítimo. Agora, vamos pegar momentos pontuais da história recente, da atuação do Supremo Tribunal Federal, para tentar entender como é que essa discussão como é que essas categorias, né, de judicialização, ativismo, politização, se encaixam. Eu vou destacar dois momentos. Um lá, o julgamento do Mensalão, e outro momento, a Lava Jato, não é? E os desdobramentos dela, e especialmente no caso do ex-presidente Lula. Eu queria que o senhor comentasse à luz desses dois casos, como é que a gente pode categorizar o comportamento do judiciário nesse sentido. Não só do Supremo, né? São dois casos que contam a história de 10 anos de vida política do país. Eu não sei se a gente tem tempo para explorar no detalhe ambos, né? Mas vamos explorar alguns aspectos interessantes. O primeiro que eu destacaria com você, Vivian, é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal ele tem uma condição muito singular, por dois motivos. O primeiro é que ele é órgão de cúpula do Poder Judiciário. Então, ele é a última instância do Poder Judiciário. E, portanto, ele mantém um relacionamento com as instâncias inferiores do judiciário típico de uma Corte Suprema, que tem que consolidar a jurisprudência, ao mesmo tempo que ela revisa o que as instâncias inferiores fazem, e tem que manter uma relação de equilíbrio no interior, né, dessa máquina judiciária. Mas, ao mesmo tempo, o Supremo é uma Corte Constitucional. É essa que também todo dia é desafiada pelos poderes executivo e legislativo a coparticipar da construção das leis no país e, por essa via, acaba se envolvendo todos os dias em conflitos políticos de extrema grandeza. Na maior parte do mundo, Vivian, essas duas funções estão separadas em tribunais diferentes.
o nosso Supremo conjuga as duas. Então, a todo momento, às vezes ele está tomando tiro na direção horizontal e na direção vertical. E ele tem que manejar essas duas forças, o que vem da própria justiça e chega até ele, e o que vem pela via dos atores políticos no plano do controle constitucional das leis. Não é simples para um tribunal equilibrar esses pratos todos. Esse é o primeiro elemento. O segundo é que os ministros que compõem o Supremo, eles não são magistrados puros de carreira, mas eles também não são políticos estrito sensu. Eles são ali um combinadão desses elementos, porque a regra constitucional diz que o presidente pode escolher, basta ter notório saber jurídico, uma idade mínima e reputação ilibada. Então, ali a composição do tribunal é muito suscetível também, tanto a pressões políticas, pela origem dos ministros, mas também obrigados a preservar o mínimo de decência jurídica nas suas decisões. Mas, com tudo isso, eu quero te dizer o seguinte: o Supremo não é um tribunal de justiça comum, assim como ele também não é um tribunal político convencional. Ele tem que se equilibrar em torno dessas características. Um pé em cada canoa? Um pé em cada canoa. De tal modo que, assim, se você pegar o caso do mensalão, o tribunal ali agiu de maneira estratégica para iniciar o próprio julgamento, quando daqueles 40 acusados, a grande maioria já não tinha foro especial no Supremo, assim mesmo o ministro relator do caso fez questão de que todos eles fossem julgados pelo tribunal, porque o tribunal entendeu que naquele momento era o seu papel histórico dar conta daquele grande escândalo de corrupção, né? E aí passamos mais de 6 meses, todas as semanas, acompanhando os julgamentos no mensalão, caso a caso. Eu não sei se você se recorda, mas ao final foi muito interessante, porque o mensalão estava estruturado em torno de uma narrativa de que vários crimes tinham sido cometidos por uma quadrilha organizada, não é? Era o quadrilhão. O quadrilhão. E aí o que aconteceu ao fim e ao cabo é que, de fato, várias pessoas que participaram naquele esquema, políticos, empresários, banqueiros, etc., foram condenados nos crimes específicos, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, etc., mas quando foi a hora de condenar por formação de quadrilha, nenhum deles foi condenado por formação de quadrilha, por falta de provas suficientes para configurar aquele crime. E aí é uma história muito interessante de ser recontada. O mensalão, do ponto de vista jurídico, é um crime sem autor, porque a denúncia foi oferecida como tendo sido praticado por uma quadrilha e, no final, essa quadrilha não se configurou. Então, Isso é um bom exemplo. reforça a ideia do quanto é um tribunal político, né? Exatamente. Agora, no caso da Lava Jato é um pouco diferente, porque no caso da Lava Jato eu tenho muita tranquilidade em dizer para você que foi uma operação tecnicamente política. O que eu chamo de uma operação tecnicamente política? Na política, você escolhe os meios em função dos fins. Já dizia a célebre frase do Maquiavel, né? Os fins justificam os meios na política. Na justiça é o contrário. Não importa os resultados a que uma decisão judicial chega, importa que o juiz obedeceu os meios necessários para se chegar até ela. Então, é por isso que a gente tem justiça e política separados no mundo civilizado, porque você não pode fazer política na justiça e, em política, às vezes você tem fins que os meios judiciais não são os mais apropriados para você alcançar. Por isso, a civilização moderna separou esses dois campos. Por isso, você não pode condenar e encarcerar uma pessoa por razões políticas. Você pode condenar e encarcerar por razões judiciais produzidas ao longo do processo judicial, respeitando os meios adequados para isso. O que a Lava Jato fez? Ela, no afã de combater a corrupção no país, colocou os fins à frente dos meios e operou de maneira estratégica para alcançar esses resultados. E é por ter procedido dessa maneira que hoje ela está sendo profundamente criticada e revista, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal,
que no momento em que a gente aqui está conversando, está iniciando sua sessão para discutir, por exemplo, a suspeição ou a incompetência do juiz Sérgio Moro para ter feito o que ele fez, né? Como juiz. Na verdade, eles estão analisando a decisão do ministro Fachin, né? Mas tem aí um pano de fundo político, não só porque é o ex-presidente Lula, mas porque atrás disso está a questão da suspeição do Moro. Exatamente. E aí a gente aprendeu o quê? Está aprendendo o quê? Que não existe o Supremo Tribunal Federal. Existem múltiplos Supremos. Existe o Supremo do ministro individual, existe o Supremo das duas turmas, nas quais ele se divide, e existe o Supremo do plenário. E são 3 instâncias dentro de um mesmo tribunal produzindo decisões e, na verdade, ensinando os próprios ministros que eles podem traçar estratégias diferentes para alcançar os resultados que eles almejam. Então, sem querer me alongar, o ministro Fachin se antecipa ao ministro Gilmar Mendes, declara a incompetência de Sérgio Moro, veja, o ministro Fachin, que é o ministro relator da Lava Jato no Supremo, e que até então nunca havia falado contra as decisões do ex-juiz Sérgio Moro. Ele, como num raio em dia de céu azul, numa segunda-feira, dá um despacho decidindo que o juiz Sérgio Moro era, na verdade, incompetente para julgar determinadas ações, especialmente as envolvendo o ex-presidente Lula. Vale lembrar que é uma decisão que foi tomada 5 anos depois que o Supremo foi acionado. Exatamente, mas o ministro Fachin tem uma boa justificativa para isso, aliás, 2. A primeira é que essa provocação ele só recebeu em novembro, não tinha recebido antes. E segundo é que, ao longo desse período, o Supremo, por meio da segunda turma, veio decidindo pela incompetência do juiz Sérgio Moro em determinadas causas. De tal modo que o ministro Fachin diz o seguinte: eu penso diferente, mas como a turma e o Supremo está construindo essa jurisprudência dessa forma, afirmando que nem todas as decisões do ex-juiz Sérgio Moro são válidas porque não deveriam estar sendo processadas em Curitiba, eu vou aderir a essa tese e vou, então, declarar incompetência nas ações envolvendo o ex-presidente. O que ele queria, na verdade? Ele queria um outro resultado, que é, ao declarar incompetência, geraria perda de objeto no processo que estava correndo na turma sob a presidência de Gilmar Mendes, que é um pouco mais grave do que a incompetência, em sentido judicial, mas a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. E aí você acompanhou toda aquela celeuma. Assim mesmo, o ministro Gilmar Mendes pautou a questão no dia seguinte, levou a julgamento, o resultado final foi de 3-2 pela suspeição. Mas foi pela suspeição. Só queria citar, que eu anotei aqui as falas, o Lewandowski ontem, o ministro Lewandowski, durante o julgamento, desculpe, eu vou citar o Marco Aurélio, ele diz que sugeriu que Fachin fez uma manobra e disse o seguinte: o relator dispensou a apreciação da segunda turma e agora quer a opinião do colegiado, tentando mostrar aí uma inconsistência ou uma contradição na atitude do Fachin. Você sabe que o ministro Marco Aurélio é conhecido como o ministro do voto vencido, né? Ele está sempre do contra, sempre na minoria, sempre fazendo o voto divergente no tribunal. Eu costumo dizer, respeitosamente, que o ministro Marco Aurélio ele assumiu historicamente essa posição e ele funciona como na parábola, uma espécie de grilo falante, né? Ele tem o compromisso dele, de certo modo, é flagrar o que os colegas estão fazendo. Ele não tem tanto interesse em ganhar uma votação, que o resultado reflita a sua posição jurídica ou jurisprudencial, mas parece que ele tem um apreço realmente por flagrar o que os colegas fazem em termos de ação estratégica para conseguir seus resultados. Então, essa frase de ontem dele reflete bem isso, ou seja, o ministro Fachin agiu de modo estratégico. Primeiro, ele toma uma decisão como ministro individual,
Em seguida, ao invés de levar o caso para a turma onde ele sabe que ele talvez vá perder, ele prefere catapultar a turma e ir direto ao plenário para ver se no colegiado maior ele forma a maioria que ele quer. Nesse caso, qual é a maioria que ele quer forjar? Ele quer forjar uma maioria que decida que o juiz Sérgio Moro era incompetente para julgar aqueles casos, mas com isso preservar a Lava Jato, ao invés de encerrar com ela, como seria mais grave decidir pela suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Qual é a Então, sua percepção dessa... é dois passos para frente para dar um para trás, sabe, Vivian? É para, no fundo, então, a decisão por incompetência faz com que o processo que está... Eu uso aqui em casa para o pessoal leigo na matéria, eu falo assim, imagina um caminhão de mudança, né? Foi produzido um caminhão de provas e de evidências em Curitiba. Esse caminhão, com a decisão de incompetência, vai ser transferido para Brasília. O caminhão vai pegar a estrada e vai para Brasília e vai encostar no fórum em Brasília e o juiz de Brasília vai pegar todo aquele material produzido e vai reiniciar o julgamento do ex-presidente. No caso de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, esse caminhão pega fogo e todo o material carregado na carroceria desaparece. Por quê? Porque foi produzido de maneira suspeita. Né? Então, aí a diferença entre as consequências das duas decisões. Então, no fundo, o que o ministro Fachin quer é preservar esse caminhão de mudança, rumo a outro fórum adequado para que o julgamento possa ser reiniciado e produzir os seus efeitos. Agora, professor... Já o ministro Gilmar Mendes tem outro entendimento e acha que, na verdade, toda a operação praticamente cai por terra pela conduta do ex-juiz Sérgio Moro e também da força-tarefa, o envolvimento dos procuradores, dos delegados, formando o que o ministro Gilmar Mendes chama de uma organização criminosa. As palavras são fortes, são dele, né? Sem perder de vista que a decisão, seja pela suspeição ou não suspeição, né, atinja esse aspecto aí, e invalide ou não as provas, isso, ao fim e ao cabo, decide o futuro político do ex-presidente Lula e todo o cenário político de 2022. Né? Então, nós estamos falando aqui de judiciário e política e da relação deles, não podemos esquecer desse aspecto. Sem dúvida. E você lembra daquele filme do James Dean, em que ele está pilotando um carro, disputando uma corrida em direção a um desfiladeiro? E aí o desafio dos competidores é ver quem vai cair fora primeiro, quem vai até o fim, quem se acovarda antes. Em ciência política, a gente usa essa estrutura de competição como um chicken game, é o nome que a gente dá, com perdão aí do uso da língua inglesa, mas é um chicken game. Né? Eu uso essa estrutura que a gente chama de teoria dos jogos para analisar o que se passa na relação, no conflito entre o ex-presidente Lula e a justiça brasileira. Desde 2018, é uma corrida para frente, não é? Em que os dois competidores dão passos na direção de ver qual deles primeiro vai se acovardar e pular fora. Então, em 2018, o ex-presidente ele foi candidato até a última hora, impôs sua candidatura até a última hora, muito mais para se defender na justiça do que para se fazer candidato efetivamente. Então, foi um uso da política para sua defesa judicial. Né? E a Lava Jato não mediu esforços também em ir na direção de impedir que ele se candidatasse a presidente em 2018, e hoje a gente tem provas abundantes em relação a essa ação política da Lava Jato. Agora, em 2020, 2021, rumo a 2022, essa corrida parece não ter terminado. Por quê? Porque o presidente Lula já foi beneficiado por essas decisões, ele está agora mais distante de ser preso e cumprir pena, não é? Seja pela decisão por incompetência, que vai
trazer tudo para a estaca zero e começar tudo de novo, a ponto de provavelmente prescrever. Então, é uma decisão que o beneficia, que o garante liberdade, né? Refaz a injustiça que foi cometida contra ele, inclusive, mas como ele é um ator político de primeira grandeza e se coloca no cenário nacional como um competidor forte para 2022, aí você tem um movimento de forças, inclusive dentro da própria justiça, que não querem que isso aconteça. Então, o caminho do ex-presidente, ele não está livre completamente, nem em direção à política, rumo a 2022, e nem em direção à liberdade plena e o fim, de fato, das condenações a que ele foi submetido. Eu, se fosse ele, olharia bem para esses dois mundos e calcularia bem em que direção vale a pena pisar no acelerador e em que direção vale a pena pisar no freio. Porque talvez seja o caso, né, de, para preservar a liberdade... Recuar no direito político. Exatamente. No exercício do direito político. Por quê? Porque as duas coisas se combinaram de tal forma, no caso dele, que realmente as instituições não estão conseguindo resolver de maneira adequada. Então, na sessão de ontem do Supremo Tribunal Federal, né, houve 2 ministros que disseram: eu nunca vi isso aqui, esse procedimento de trazer esse tipo de habeas corpus para o plenário, não existe na nossa prática. Será que é porque é o ex-presidente Lula que está em jogo? O ministro Lewandowski disse: da última vez que o caso Lula foi afetado ao plenário foi para impedir que ele fosse candidato. Ele abriu mesmo, né? Pois a decisão da turma seria outra, que fique registrado nos anais da história. Foi. Ele disse abertamente, expôs, né? Expôs a corte toda. Aí vem a pergunta, antes que a gente termine, sem deixar de tocar nisso. O Supremo foi alvo, e tem inclusive um inquérito correndo lá, um inquérito bastante polêmico, de muitos ataques, né? O Supremo tem sido alvo de quem quer que o Supremo seja fechado, que sugere isso, que sugere intervenção e tal. Que são os bolsonaristas que apoiam o atual presidente. A pergunta é, esses ataques e essa superexposição do Supremo, essa exposição política, como isso pode fragilizar a Corte? Discute-se muito o quanto ela está fragmentada, não é? Ela é fragmentada mesmo, porque são 11 ministros, mas fragmentada no sentido de que eles não têm nenhum tipo de discussão interna e não é de evitar a exposição do conflito. Queria saber a sua opinião sobre essa eventual fragilidade do Supremo. Tá. Bom, aí tem 2 aspectos importantes. Na verdade, tem muitos aspectos importantes, mas em função do nosso tempo, vamos ficar só... É tanta coisa que eu tinha que falar com o senhor que eu estou colocando várias aí na mesma pergunta. Pois é, então, mas eu vou me limitar a 2 comentários. O primeiro é que eu acho que é de maneira inédita que a gente tem ataques tão explícitos ao Supremo Tribunal Federal, cometidos por movimentos radicais de direita, cuja pretensão a gente sabe qual é fechar o sistema político mesmo, né? Se conseguissem fechar o Supremo, no dia seguinte pediriam a extinção dos partidos políticos, no terceiro dia o fechamento do Congresso, e o ideal desse movimento é que o poder esteja concentrado na mão de uma liderança que ele venha a escolher, evidentemente, né? Então, quanto a isso, não há muito o que dizer. Simplesmente temos que combater esse tipo de atitude, de movimento, de organização, e não deixar que se organize. E o inquérito que você mencionou, que transcorre no Supremo Tribunal Federal, tem essa finalidade, justamente não permitir que essas forças se organizem a ponto de terem êxito nessa empreitada autoritária, porque ditadura a gente não quer de volta no país, né? O segundo comentário, Vivian, é o seguinte: você sabe que Supremas Cortes, como o STF brasileiro, disse que eles têm a última palavra, porque como eles são os guardiões da Constituição,
eles podem invocar a Constituição e decidir contra o interesse e a vontade do legislador, do presidente e assim por diante. Então, é um poder extraordinário. No entanto, o que a ciência política mostra ao estudar as cortes constitucionais mundo afora é que elas, em geral, não exercem esse poder até o limite, ou pelo menos não o fazem todos os dias. Ou seja, a teoria diz que elas se autocontêm, elas mesmas praticam a autocontenção. E por que elas praticam a autocontenção quando elas têm o poder de dar a última palavra? Elas praticam a autocontenção porque, como elas não são eleitas e não estão sustentadas pela legitimidade democrática do povo por meio das urnas, ela, ao mesmo tempo, percebe que o seu poder institucional é frágil e ela pode ser objeto de retaliação da classe política, dos poderes executivo e legislativo, dos partidos, que podem, por exemplo, promover impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, pelo presidente. Pode reduzir as suas atribuições, pode redesenhar o seu modo de funcionamento, pode mexer na sua composição, aumentando, por exemplo, o número de vagas do dia para a noite para nomear 5, 6 ministros partidariamente escolhidos para formar uma maioria extraordinária no tribunal. E a história está repleta desse tipo de exemplo em vários países. Então, as cortes constitucionais, embora elas detenham essa última palavra, elas são comedidas no seu dia a dia, porque elas sabem que tem que preservar um capital institucional e uma legitimidade mínima diante da própria classe política para não sofrer retaliação. Então, a sua pergunta está muito bem colocada, porque, às vezes, o STF parece queimar esse capital com muita frequência. E isso ocorre por várias razões, mas, em particular, pelo fato de que a maneira como o tribunal se organiza permite, é o que a gente falava no início, que um ministro só faça verão, né, com uma decisão monocrática, mudando o status quo da política nacional, que a ação estratégica de levar casos para uma turma julgar, ao invés de levar para o plenário, ou de levar para o plenário, ao invés de julgar na turma, e o presidente do tribunal, que tem o poder de agenda, às vezes pauta as coisas de um jeito, mas não pauta de outras. Então, isso a comunidade jurídica percebe, a classe política percebe, e o cidadão comum cada vez mais também percebe. Então, esse comportamento do tribunal, às vezes estratégico demais, desregrado por um lado, imprevisível por outro, não condiz com a forma como cortes constitucionais sustentam a sua condição no longo prazo. Ou seja, isso vai minando aos poucos, mas vai minando justamente essa legitimidade da corte e a sua sustentação no longo prazo. De modo que não se deve abusar de poderes individuais, não se deve abusar de decisões individuais, não se deve abusar de estratagemas para alcançar resultados no plenário, e às vezes, o conflito aberto entre os ministros, com palavras que, em geral, a gente não usa de maneira respeitosa na relação, né, que mantemos profissionalmente entre nós, e eles lá usam, transmitido pela TV Justiça. Tudo isso vai minando, né? E não é à toa, então, que você tem vários pedidos de impeachment pendurados no Congresso. Nunca utilizamos isso até o fim, felizmente, até hoje. Não saberia te dizer as consequências. Impeachment dos ministros do Supremo, isso, só para... Exatamente. Quem perdeu isso. Ministros do Supremo. Só lembrando que o presidente da República sugeriu e foi para... né, veio a público que um senador botasse para frente um pedido em relação ao ministro Alexandre de Moraes, né? Exatamente. Que está tocando esse inquérito. Foi uma boa revelação, não é, de que há instrumentos de retaliação à disposição da classe política, né?
E, por nossa sorte, isso não foi utilizado até o momento, mas nada garante que não venha a ser utilizado no futuro como uma forma de retaliação ao tribunal. E esse caminho é muito ruim para a democracia, porque ele vai deteriorando as instituições, vai degenerando as instituições, né? O Brasil, infelizmente, vem dando passos frequentes, né, nessa direção, de uma desinstitucionalização da democracia, né, nos últimos anos, com decisões políticas que não respeitam a Constituição e enredando, né, os três poderes numa dinâmica política em que os próprios atores vão se dando conta de que ninguém mais está respeitando a regra do jogo. Se ninguém mais está respeitando a regra do jogo, significa que o que vai prevalecer aqui é a força. Quem tiver mais força, leva. E aí é o caminho para o autoritarismo, né? O mundo está repleto de experiências de democracias que são destruídas, Vivian, por dentro, não por ataques externos, não por golpes militares externos ou invasões estrangeiras, como era mais comum no século passado, né? As experiências atuais de quebra de regimes democráticos têm ocorrido por dentro, são os próprios atores políticos que, por decisões equivocadas, solapam as bases do regime democrático. O Brasil está passando por isso nesse momento já de alguns anos. E isso só aumenta o desafio do Poder Legislativo, do Supremo Tribunal Federal, do Poder Executivo, de restabelecerem a institucionalidade democrática. Só lembrando de um desafio aí que talvez seja um desafio, dentro desse grande desafio, seja um outro assim que o Supremo deve enfrentar com a mudança. Teve uma mudança agora, que foi a indicação do Cássio Nunes Marques, e terá outra no meio do ano, né? Substituindo o ministro Marco Aurélio, por ministros que espera o presidente, de forma muito clara e aberta, que atendam os interesses e a orientação dele, o que é um desafio a mais, né? E enfim, uma situação complicada para a casa administrar. Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu acho que sobre indicação de ministros, talvez você queira combinar um outro programa nosso, né? Porque vamos combinar, porque infelizmente... A gente foi introduzir esse tema agora, mais uma aula, Vivian. Mas eu gostaria muito de contar com isso. Quem sabe vamos combinar para o meio do ano, não é? Quando o ministro Marco Aurélio entrega o cargo, né? E deve haver, então, uma nova indicação. Fica combinado? Ótimo. Se você não achar a gente mais competente do que eu, e provavelmente tem pelo menos 200 por aí, eu estou à sua disposição. Professor, foi uma honra ter o senhor aqui no programa. Muitíssimo obrigada pelo seu conhecimento e o seu tempo. Eu que agradeço o seu convite, espero ter ajudado a esclarecer esse mundo complexo aí das relações entre justiça e política no Brasil. Eu conversei com o cientista político Rogério Arantes, ele é professor do Departamento de Ciência Política da USP. A gente fica por aqui, até...